Olá, pessoal. Estamos novamente juntos nessa jornada aí. Eu espero que nesse recesso aí tenha dado para dar uma descansada fisicamente, mentalmente e recarregar as energias que a gente vai precisar. A gente está retomando nossas aulas, né? O terceirão aí começou a ver química orgânica antes do recesso. Para quem perdeu, para quem esqueceu, não tem problema. Antes de continuar, a gente vai dar aquela revisada, tá certo? Para retomar esses conhecimentos que a gente tinha visto. Só quero dizer para vocês o seguinte: não desanimem. Né? Eu sei que tem muita gente desanimada por conta dessa situação, terceiro ano, achando que o ano está perdido, achando que não vai se dar bem. Não, nada disso. Tá? Você não está sozinho nessa. São milhões de jovens nessa situação de vocês. Então, está todo mundo junto, cada um no seu barco, tá certo? Então, o importante é que a gente não desanime, é que a gente tente, dentro das possibilidades de cada um, manter essa rotina de estudo, tá? Continuando estudando, né? É importante até para ocupar a mente, para não estar pensando besteira, para não ficar se sentindo ocioso, tá certo? Então, a gente vai recomeçar, vamos fazer essa revisãozinha, tá certo? Da aula passada. Vou colocar aqui no slide para a gente refrescar a memória. Então, hoje a gente vai estudar os tipos de cadeias carbônicas, tá? Só que antes de estudar os tipos de cadeias carbônicas, vocês lembram que antes do recesso a gente começou a estudar as características do carbono? E por que o carbono? Né? Porque o carbono é o elemento principal da química orgânica. Né? Por quê? Porque a química orgânica estuda justamente os compostos que contêm o elemento químico carbono. Então, a primeira característica do carbono é que ele é tetravalente. O que é que significa isso? Tetra, 4, valente, vem de valência. Tá? Está relacionado às ligações desses elementos. Então, é muito importante a gente saber as valências dos principais elementos. Então, o carbono ele faz 4 ligações sempre, né? Por quê? Porque ele está na família 4A, ele tem 4 elétrons na última camada, ele vai precisar de mais 4 elétrons para se tornar estável, para ficar com 8 elétrons. Então, cada par de elétrons que ele formar com outro elemento representa aí uma ligação, certo? Então, a gente vê aqui algumas representações do metano, que é o CH4. Vocês observem aqui, ó, que nessa representação a gente tem a fórmula de Lewis, onde a gente verifica cada par de elétron compartilhado, tá? E do outro lado a fórmula estrutural, onde cada par de elétron ele é representado por uma ligação. Então, o carbono é tetravalente, o hidrogênio é monovalente, ou seja, só faz uma ligação. O oxigênio faz 2 ligações. O cloro faz uma ligação. O bromo faz uma ligação. Então, é importante esses principais elementos, né, que é encontrado na cadeia carbônica, a gente saiba a valência de cada um. Mas aí a gente vai estar vendo ao longo do nosso estudo, tá? Então, vamos focar no carbono. O carbono é tetravalente. O que mais? O carbono forma múltiplas ligações, ou seja, ligações simples, duplas ou triplas. Então, essas 4 ligações formadas, gente, podem ser todas simples, como no exemplo anterior, pode ser dupla, uma dupla, 2 simples, pode ser 2 duplas, pode ser uma tripla e uma simples. Essas ligações, elas podem ocorrer entre 2 carbonos ou entre carbono e outro elemento, tá? Então, múltiplas ligações, pode ser simples, duplas ou triplas. Outra característica é que o carbono ele se liga a várias classes de elementos químicos. Então, ele vai se ligar a elementos eletropositivos e vai se ligar a elementos eletronegativos, como o oxigênio. Né? Por quê? Porque ele está no meio da cadeia da tabela periódica, ele está na família 4A, tá certo? Devido a essa característica de se ligar tanto a elementos eletropositivos como a elementos eletronegativos, e essa possibilidade de fazer essas 4 ligações, ele é um elemento que tem uma especificidade muito grande, que é de formar longas cadeias. Tá? Então, a gente vê cadeias carbônicas pequenas, como metano, e vê cadeias gigantescas, tá certo? Aqui eu tenho alguns exemplos de cadeia, aqui na minha direita a serotonina, tá? O que a gente viu também? A gente aprendeu a classificar o carbono dentro de uma cadeia carbônica. Classificar de que forma? Em 4 critérios. Se esse carbono ele é primário, se ele é secundário, se ele é terciário ou se ele é quaternário. E o que é que vai me dizer se esse carbono é primário? Então, se a gente observa aqui, gente, esses carbonos aqui da extremidade, né, meu primeiro carbono,
ele está ligado a quem? Ele está ligado a um carbono do lado dele. As outras ligações são com hidrogênios, tá? Então, mas ligado a ele só tem um carbono. Então, ele é um carbono primário, porque ele está ligado a um outro carbono, certo? No segundo exemplo, aqui, ó, carbono secundário, eu tenho aqui esse meu segundo carbono, por exemplo, ele é secundário. Por quê? Porque ao lado dele tem outros 2 átomos de carbono, né? Carbono terciário, ó, eu tenho este carbono dessa cadeia. Ele é terciário por quê? Porque ele está ligado a 3 outros átomos de carbono. E no último exemplo, eu tenho meu carbono central sendo quaternário. Por quê? Porque ele está ligado a outros 4 átomos de carbono, certo? Vamos aprender um pouco mais. Essas cadeias carbônicas, gente, elas vêm representadas às vezes de formas diferentes. Eu não sei se vocês chegaram a tentar fazer o exercício que eu tinha deixado na semana antes do recesso, e algumas pessoas me procuraram com uma certa dificuldade numa representação de um anel aromático, tá? E aí a gente aqui vai conseguir tirar essa dúvida. Vejamos, ó. Eu tenho aqui 4 cadeias, estão vendo? Essas cadeias, elas representam a mesma cadeia, né? Então aqui, ó, eu tenho 1, 2, ó, minha cadeia principal aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, tá? No meu segundo carbono, eu tenho outro carbono em cima, outro carbono embaixo. No meu quarto carbono também, eu tenho um carbono embaixo. Essa primeira representação de fórmula estrutural, vamos dizer que ela é a mais detalhada, né? Ela mostra de que forma os carbonos e hidrogênios estão organizados, ligados entre si, tá? Só que é uma fórmula um pouco inviável, porque imagina só a gente ter que estar representando uma cadeia, mostrando tudo, vai ficar gigante, né? Então, costuma-se utilizar essa fórmula estrutural de uma maneira mais simples, como é esse segundo exemplo aqui. Então, percebam que é o mesmo exemplo, gente, ó. Eu tenho aqui os meus mesmos 5 carbono da cadeia principal, ó, eles aqui. E esses carbonos que estão aqui em cima, ó, esse CH3 aqui, ele está aqui. Qual é a diferença? São os hidrogênios. Aqui eu tenho os hidrogênios dispostos, né, no espaço. Aqui não, eles estão mais condensados. Eu coloquei apenas o hidrogênio, representando que o hidrogênio está ligado a este carbono. E aqui pequenininho eu coloquei a quantidade de hidrogênio que tem ligado a esse carbono. Então, eu tenho 3 hidrogênios ligados a este carbono, né? Aqui embaixo, novamente, eu tenho 3 hidrogênios ligados a esse carbono e 3 hidrogênios ligados a esse carbono. Então, é uma maneira mais condensada de representar essa cadeia, tá? Mas a gente ainda pode condensar ainda mais. Então, eu tenho aqui esses 2 exemplos, gente, ó. Percebo que essa minha cadeia principal aqui, de 5 carbonos que eu citei, ela é representada em forma de zigue-zague agora. Estão vendo aqui, ó, meu primeiro carbono começa embaixo, aí eu subo, represento o meu segundo carbono que está aqui, gente. A gente não está vendo porque nesse tipo de representação por traços, a gente não coloca os carbonos, mas esse ponto desse vértice representa o carbono. Então, eu vou descer minha ligação, vou representar meu terceiro carbono, subo, represento meu quarto carbono, e aqui está meu quinto carbono. E os carbonos que estão ligados a eles, aqui ó, nas extremidades, estão representados, certo? Mas, normalmente, o que eu encontro mesmo é esta última representação aqui, ó. Certo? Então, é muito parecido com o anterior. Qual é a diferença? É que esses meus carbonos aqui da extremidade, eles também não aparecem, mas eles estão aqui, ó, na pontinha de cada ligação dessa. Então, aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho um carbono e aqui eu tenho um carbono. Então, nessa representação, gente, em zigue-zague, cada pontozinho do vértice é o carbono e cada extremidade dessa ligação também é um carbono, tá? Então, é um tipo de fórmula muito encontrado nos exercícios, tá certo? Muito utilizado porque ela é mais simples, inclusive, de se fazer, tá? Eu tenho outros exemplos. Então, eu tenho aqui, ó, este ciclo com 6 carbonos ligados entre si, e com duplas ligações alternadas. Eu tenho uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. Esse meu anel, eu chamo ele de anel aromático ou anel de benzeno. E aqui ao lado dele eu tenho uma outra representação.
não é? Mais condensada. Olha, perceba que aqui eu nem represento mais os carbonos, mas eu sei que eles existem, ó. Cada pontozinho desse vértice aqui é um carbono. Tá vendo? Os carbonos estão aqui. Os hidrogênios, eles não aparecem, tá, gente? Mas a gente sabe que eles existem, né? E como é que eu vou identificar a quantidade de hidrogênio? É só contar as ligações. Então, se eu observo, por exemplo, esse meu carbono aqui, ó, ele tem de um lado uma dupla ligação, do outro lado uma simples, ou seja, ele tem representado 3 ligações, então eu sei que ligado a ele tem mais um hidrogênio, para completar 4, certo? Esse meu anel, ele também é muito representado dessa maneira aqui, ó. Acho que a maneira mais representada, mais encontrada é essa, tá? E o que é que muda? Vocês percebam que nesse eu tenho um círculo no meio. Então, esse círculo, gente, representa a ressonância dessas duplas ligações. Como assim? Elas são alternadas, tá? E o que é que isso representa para o composto? É que essas ligações é como se elas estivessem girando, né, mudando de lugar de um carbono para o outro. Né? Então, esse círculo representa justamente essa ressonância, essa possibilidade de estar girando entre os carbonos, tá certo? E ao lado também tem uma outra representação, né, um outro exemplo. Eita, deixa eu voltar aqui. Aqui eu tenho novamente o exemplo, né, de duas representações idênticas, só que de maneiras diferentes. Então percebo que os carbonos, ele já não aparece na segunda representação, mas cada ponto desse vértice é um carbono existente, certo? E aí a gente vem para o nosso conteúdo, que é tipos de cadeia carbônica. Então a gente vai estar classificando cada cadeia carbônica em 4 critérios. O primeiro critério é em relação ao fechamento da cadeia. O próprio nome já diz, fechamento. Então essa minha cadeia ela vai ser aberta ou fechada. Se ela é aberta, ela também é chamada de acíclica. Se ela é fechada, ela é também é chamada de cíclica. Então, minha cadeia acíclica é aquela cadeia que não há um fechamento. Ela não vai formar uma figura geométrica, tá? E a fechada vai formar uma figura geométrica, tá? Algumas questões também tem uma terceira classificação, que é a cadeia mista. O que é uma cadeia mista? É uma cadeia que ela é ao mesmo tempo fechada e aberta. Ela tem as duas extremidades, tá? Então, ela também pode ser considerada como mista. Dentro ainda da classificação de cadeia fechada, gente, eu tenho duas termologias muito utilizadas que a gente vai aprofundar mais na frente, que é a cadeia alicíclica e aromática. A alicíclica é uma cadeia fechada, tá? Só que ela não pode ter no seu fechamento um anel aromático, que é este anel aqui que eu estou representando, certo? Ela não pode ter. Então, a alicíclica é uma cadeia fechada que não tem um anel aromático. Se ela tiver um anel aromático, aí ela vai ser uma cadeia aromática. Segundo critério de classificação em relação à disposição dos átomos. Então, dentro desse critério, a minha cadeia ela vai ser classificada em normal ou ramificada. O que é uma cadeia normal? É uma cadeia que só apresenta carbonos primários e secundários. Então, se eu olho para esse meu primeiro carbono, ele é o quê? Primário. Por quê? Porque ao lado dele só tem um outro carbono. Meu segundo carbono, secundário. Meu terceiro carbono, secundário, porque tem 2 carbonos ligados. Secundário e primário. Então, nessa minha cadeia, eu só tenho carbono primário e secundário. Então, eu digo que essa cadeia é uma cadeia normal. Já a cadeia ramificada, ela obrigatoriamente precisa apresentar pelo menos um carbono terciário ou quaternário, ou os dois, não importa. Mas essa aqui, ó, ela apresenta esse carbono terciário, tá? Então, ó, essa minha sequência aqui, mais longa de carbono, eu chamo de minha cadeia principal, como se eu selecionasse a sequência mais longa de carbonos, né? E o que fica de fora é a ramificação. Né? E essa ramificação ela vai aparecer toda vez que tiver um carbono terciário ou quaternário. Terceiro critério de classificação é em relação aos tipos de ligações. Então, em relação ao tipo da ligação, eu posso analisar minha cadeia e verificar se ela é saturada ou insaturada. Uma cadeia saturada é uma cadeia que só possui ligações simples entre os carbonos. Então, a gente observa aqui essa primeira representação, eu só tenho ligações simples ligando os carbonos. Já na segunda, eu tenho uma dupla. Oxe, professora, mas ela é saturada? Será? É.
Mas tem a dupla, mas a dupla, ela não está ligando dois carbonos, ela está ligando o carbono e um outro elemento, oxigênio, ou pode ser um enxofre, pode ser uma tripla ligação com outro elemento, enfim. Ela só não pode ser entre carbonos, tá, gente? Então, se eu tiver aqui agora do outro lado, do meu lado direito, uma dupla ligação ou uma tripla ligação, ou mais de uma dupla, mais de uma tripla de carbonos, ela vai ser considerada como insaturada. Então, cadeia saturada é aquela que apresenta apenas simples ligação entre os carbonos, e cadeia insaturada apresenta ligações duplas ou triplas entre carbonos. E a última classificação é em relação à natureza dos átomos. Então, dentro desse critério, a gente vai classificar a cadeia entre homogênea e heterogênea. Uma cadeia homogênea é uma cadeia que é formada unicamente de carbonos ligados entre si. Então, aqui eu só tenho carbono na minha primeira cadeia. Ela é uma cadeia homogênea. Poxa, mas na segunda tem um oxigênio. E aí, mas esse oxigênio, ele está na extremidade, ele não está dentro da cadeia. Ele não está ligado a dois carbonos. Então, ela continua sendo homogênea. Né? Por quê? Porque a cadeia heterogênea vai ter o elemento estranho, né, diferente de carbono dentro da cadeia, que pode ser um enxofre, pode ser oxigênio, pode ser nitrogênio. Então, o oxigênio aqui está ligado entre dois carbonos, ele está dentro da cadeia. Então, a gente chama ele de heteroátomo, né? Por isso que a cadeia é heterogênea. Nesse meu segundo exemplo, o meu nitrogênio é meu heteroátomo, tá? Então, aqui eu tenho dois exemplos de cadeia heterogênea. E se liga aí. Eu falei para vocês que essas classificações elas são independentes, né? Uma não anula a outra. Então, a gente vai estar classificando cada cadeia dentro desses 4 critérios. Primeiro critério, se é aberta ou fechada, se ela é normal ou ramificada, se ela é saturada ou insaturada, ou se ela é homogênea ou heterogênea. Então, esse meu primeiro exemplo, eu tenho uma cadeia aberta, porque ela não possui fechamento. Ela é uma cadeia normal, por quê? Porque só tem carbonos primários e secundários. Ela é saturada, porque entre carbonos eu só tenho simples ligações. E ela é homogênea, porque ela não possui o heteroátomo dentro da cadeia. Meu segundo exemplo, continua sendo aberta, né? Porque tem extremidades livres, não representa nenhum fechamento de cadeia. Ela é ramificada. Por que ramificada? Porque eu tenho aqui ó, um carbono terciário, certo? Ela é insaturada. Por quê? Ó? Porque eu tenho aqui a minha dupla ligação entre esses dois carbonos. Mas ela é homogênea, porque ela não tem nenhum heteroátomo, certo? Já que eu tenho uma cadeia agora fechada, tá, gente? Ela não é aberta, ela é fechada. Ela também poderia ser considerada mista também, tá? Porque perceba que ela tem uma extremidade aberta e uma extremidade fechada, mas como não tem essa possibilidade de ser mista, ela vai ser, essa opção, ela vai ser considerada como fechada ou cíclica, tá? Ela é ramificada, por que ela é ramificada? Porque ela tem meu carbono aqui terciário. Então, é como se essa parte aqui fosse a minha ramificação todinha, tá? Ela é insaturada porque ela tem presença de duplas ligações e ela é homogênea porque ela não possui nenhum heteroátomo. O último exemplo, eu tenho uma cadeia cíclica, novamente fechada. Ela é insaturada porque ela tem duplas ligações. Ela é heterogênea porque ela tem meu oxigênio aqui dentro da cadeia, o meu heteroátomo. E ela é normal, né? Porque ela não tem carbono terciário ou quaternário. Ela apresenta apenas carbonos secundários, certo? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, né? Façam aí a fichinha de exercício, tá? Que eu disponibilizei para vocês e qualquer dúvida é só falar. Um beijão para todos.